Olá, queridos, Maranata para vocês. Estamos de volta com o nosso novo tema dessa série, a Bíblia em ordem cronológica. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá bom? Quero convidar você a fazer uma oração comigo agora nesse momento. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, nosso Pai. A Ti nossa gratidão e o nosso louvor. Senhor, perdoe o nosso pecado, batize a gente com o Espírito Santo e que o Espírito Santo nos dê a compreensão desse assunto em nome de Jesus. Amém. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, dê o seu ok, o seu beleza e compartilhe esse vídeo, tá bom? Para que ele possa chegar nos lares dos filhos e filhas de Deus. Amigo, olha só, a minha Bíblia já está aqui comigo, tá bom? Pegue a sua Bíblia. Pegou a sua Bíblia? Você tem que acompanhar. Se você tem a Bíblia, você tem que pegar a Bíblia para acompanhar os textos bíblicos que são apresentados aqui. Você tem que ler lá na sua Bíblia para você ver se realmente o que eu estou dizendo aqui está escrito aí, entendeu? Agora, se você não tem a Bíblia, o texto bíblico já está aqui na tela. Não esqueça de ser um colaborador do nosso canal, tá bom? Eu tenho orado por você, para que você se torne um colaborador do nosso canal. Tenho orado pelos inscritos do nosso canal, para que Deus os abençoe ricamente. Amém? Vamos lá então comigo, a Bíblia em ordem cronológica. Agora nós vamos ler a carta do nosso amigo Jesus, que é a Bíblia Sagrada que ele escreveu para cada um de nós. Tá? O nosso verso para memorizar, Gênesis 11, 26 e o verso 32, e nós vamos ler a partir de agora. Acompanhe aqui comigo. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Esse é o verso 26. Verso 32 diz que foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Harã. Muito bem, vamos avançar comigo para que você possa agora se aprofundar comigo dentro desse assunto. Então, preste atenção aqui no que eu vou falar agora, que isso é muito importante, tá? Então vem aqui comigo. Nós lemos o nosso verso para memorizar, Gênesis 11, verso 26 e o verso 32. O verso 26, esse aqui, de Gênesis 11, falou que Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã, ok? Nós já sabemos que a esposa de Terá não teve trigêmeos, então um desses três é o primogênito. Eu já expliquei para você que o primogênito não é Abrão ou Abraão. Normalmente, quando nós estudamos a cronologia de Gênesis 5 e a cronologia de Gênesis 11, temos a tendência de colocar Abrão como sendo o primogênito e temos a tendência de dizer então que ele nasceu em 1948, tá? Esse é o ano do nascimento de Terá. 1878, ele viveu mais 70 anos, igual a 1948. Então nós temos essa tendência de dizer que Abrão é o primogênito que nasceu em 1948. Mas isso não é verdade. O primogênito não é Abrão. Quando a gente estuda um pouquinho mais, a gente percebe que o primogênito dessa história é Harã. Tá bom? Terá, ele morava em Ur dos Caldeus. Se casou-se. Então foi pai dos seus 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Mas o primogênito é Harã. Tá? Harã é que é o primogênito. Então aqui no ano de 1948, quem nasce não é Abrão, mas Harã. Lá em Ur dos Caldeus, Harã vai crescer, vai se casar e vai ser pai de 3 filhos, Ló, Milca e Isca. Ele vai morrer ainda lá em Ur dos Caldeus, tá? Abrão também já tinha nascido e o seu irmão, tá bom? Naor também já tinha nascido. Ambos cresceram, tá bom? Ainda lá. E então, Abrão vai tomar uma esposa para si, que é Sarai. Sarai é a sua irmã, tá bom? Irmã por parte de pai. Isso significa que ainda lá, em Ur dos Caldeus, o seu pai, Terá, teve relacionamento com uma outra mulher e ela deu à luz a Sara. O seu irmão, o irmão de Abrão, Naor, também se casou com a filha do seu irmão, que morreu, se casou com Milca, tá bom? Depois
da morte então desse menino aí, o primogênito, o mais velho, eles vão sair então de lá de Ur dos Caldeus. Querem ir com destino à terra de Canaã, mas chegam até Harã. Ali em Harã, Terá vai morrer. Gênesis 11, versículo 32, diz que ele morre em Harã com 205 anos. Tá bom? Ok. A Bíblia vai dizer em Gênesis 12, versículo 4, que Abrão vai sair dali de Harã com a idade de 75 anos. Tá bom? Então você vai abrir a sua Bíblia, Gênesis 12, versículo 4, e você vai ler o que está escrito lá. Lá vai dizer que Abrão saiu de Harã com 75 anos. Ele saiu dali com 75 anos, depois da morte do seu pai, Terá. Então a conta é bem simples. Se Terá viveu 205 anos e morreu em Harã, e lá em Harã Abraão sai dali com 75, então você coloca 205, diminui aí os 75 de Abraão, e você vai perceber que o ano que você vai chegar é o ano de número 130. Esse então é o ano do nascimento de Abraão, ou de Abrão, quando o seu pai Terá tem 130 anos, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, o ano do nascimento de Terá. Ele vai viver 70 anos e vai chegar ao ano de 1948, tendo o seu primogênito. Você já sabe que o primogênito é Harã, tá bom? E ele vai viver mais 60 anos e vai ser pai de Abrão. 70 com 60, 130. O ano de 2008 é o ano do nascimento de Abrão. O seu pai está com 130 anos no ano de 2008. Entendeu? Quando Abrão nasce. Ok? Não esquece disso. Muito bem. Dali então, depois do nascimento de Abraão, Abrão cresce, o seu irmão Naor cresce, ainda lá em Ur dos Caldeus. Como eu disse, ambos se casam, Abrão com Sara, o seu irmão Naor com Milca, e depois da morte então de Harã, o primogênito, eles saem dali rumo à terra de Canaã e chegam lá em Padan Aram. E ali eles ficam, e ali Terá morre com 205 anos. Tá? Abraão então está com 75, vai fazer a sua viagem agora aqui de Harã. Abraão saiu de Harã com 75 anos, vai fazer a sua viagem então de Harã para a terra de Canaã. Tá? E ele sai dali com 75 anos. Gênesis capítulo 12, versículo 5, vai dizer que ele faz essa viagem com Ló, com a sua esposa Sarai, com a sua riqueza, com tudo que tinha adquirido até esse momento, e então eles chegam na terra de Canaã. Ok? Muito bem. Então confere lá, Gênesis 12, verso 4 e Gênesis 12, versículo 5. Tá bom? Confere isso lá. A idade de Abraão, 75 anos, tá? Ó, 75 anos. Então, quando Abraão saiu de Harã com 75 anos, se ele nasceu no ano de 2008, mais 75 anos é igual ao ano de 2083. No ano de 2083, Abraão estava com 75 anos, então ele começou a sua viagem aqui da terra de Harã para a terra de Canaã. Tá? Amigo, vamos lá. Vamos avançar comigo para que você possa entender isso de forma mais clara. Acompanhe comigo, eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 16, versículo 3. Abriu? Ok, muito bem. Então acompanha comigo aí. Se você não tem a Bíblia, o texto bíblico está bem aqui. Ó. Acompanha a leitura comigo. Diz assim: Assim, Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. Percebeu a importância desse verso? Esse verso é muito importante. Por que esse verso é muito importante?
ele é muito importante, porque ele está dizendo que Sara entregou Agar para Abraão depois que eles estavam morando na terra de Canaã por 10 anos. Então, se Abraão saiu de Harã com 75 anos, no ano 2083, mais 10 anos depois é igual ao ano 2093. Nesse período, Abraão então está com 85 anos. Então, no ano 2093, Abraão com 85 anos, Sara pega então a egípcia, né? Agar, e dá para Abraão como mulher dele, para que ele pudesse então ter um filho, já que Sara era estéril e não dava à luz a filho. Isso aconteceu então aqui, irmão. No tempo geral, 2093, essa era a idade da terra naquele momento, e nesse período Abraão estava com 85 anos, tá? Agora, veja que coisa interessante. Eu quero convidar você a ler comigo agora Gênesis capítulo 16, versículo 15 e o versículo 16. Abra sua Bíblia lá. Abriu? Muito bem. Se você não tem a Bíblia, o texto bíblico já está aqui na tela. Então acompanhe comigo. Olha o que está escrito. Leia. E Agar deu um filho, Abrão. E Abrão pôs o nome de Ismael. Ora, tinha Abrão 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Percebeu? Então, com 85 anos, no ano 2093, Sara entrega Agar para Abrão. E no ano, então, aqui, ó, nós temos um ano depois, tá bom? Abrão estava com 85 anos. Então, eu tenho aqui um ano depois, 2093. Mais um, 2094, no tempo geral, na idade da terra. Nesse momento, a Bíblia diz que Abrão estava com 86 anos. Gênesis 16, 15 e 16. Diz que quando Agar deu, então, a luz a Ismael para Abraão, Abraão com 86 anos de idade. Ok? Entendeu até aí? Muito bem. Agora, preste atenção. Eu vou pedir que você pegue a sua Bíblia e abra lá em Gênesis 12. Tá? Eu vou abrir aqui a minha agora aqui, Gênesis 12, porque a partir de Gênesis 12, eu quero que você vá lendo os títulos, só os títulos, tá? Então, em Gênesis 12 você tem o primeiro título. Deus chama Abraão e lhe faz promessa. É então o momento que Deus vai mandar Abraão, com 75 anos, sair dali de Harã. Vou virar a minha página e vou ler o próximo título. Você acompanha aí. Lendo o título também. Diz assim: Abrão desceu ao Egito. Mas por que Abrão desceu ao Egito? Tá. Preste atenção aqui, ó. Abrão aqui, ele estava morando em Ur dos Caldeus. Depois da morte do seu irmão mais velho, o primogênito, ele vai sair com seu pai, com Ló, com a sua família, e vai seguir viagem para a terra de Canaã, mas eles vão parar aqui em Harã. Aqui em Harã, eles vão passar uma temporada, e até a morte de Terá. Depois que Terá morre, então Abrão vai sair daqui de Harã, com Sara, com Ló, com tudo que ele tinha. E eles vão rumo à terra de Canaã, tá? Eles estão em Canaã, ok? Vão passar 10 anos morando em Canaã. Mas nesse espaço desses 10 anos aqui, algumas coisas acontecem que você precisa entender. A fome veio, então eles desceram para o Egito. Lá no Egito, Abraão vai então dizer que Sara é a sua irmã. Não vai esclarecer para o faraó que ela é a sua mulher, a sua esposa. Com medo de faraó matar ele, né? Então ele pega e diz essa mentira. Então, dali você já sabe o que é que vai acontecer, né? Faraó vai tomar Sarai por mulher, não vai a possuir, porque Deus não vai permitir, tá bom? E depois então eles saem dali. Abrão com a sua esposa Sarai, tá? Com Ló, sai todo mundo dali. O faraó dá muitos presentes a Abrão, eles saem dali. Você já conhece esse relato, essa história.
eles vão agora voltar para Canaã. Sai do Egito e vai ali para a terra de Canaã ali. E nesse espaço de 10 anos, algumas coisas mais vão estar acontecendo. Lembre-se que nós temos um espaço de 10 anos aí dentro e eu quero só ler alguns títulos mais para explicando para você o que é que está acontecendo. No capítulo 13, você tem um título aí na sua Bíblia. Abraão volta do Egito. Então é um momento aqui que ele volta do Egito. Volta ali para morar nas regiões ali de Canaã. O próximo título vai dizer assim aqui no capítulo 13. Abraão e Ló separam-se. Então nós temos um momento da contenda entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló. E ali eles vão se separar, porque a terra ali não está dando conta, né? Ali para eles viverem juntos. Está tendo contenda. Ok. Agora veja o que acontece no capítulo 14. O capítulo 14 vai falar sobre guerra de 4 reis contra 5. Então agora nós vamos ter uma guerra de 4 reis contra 5, tá bom? Nessa guerra, os reis que saem vitorioso, você vai ter no próximo título, Ló é levado cativo. Então, os reis que venceram a guerra, levam Ló com a sua família cativo. Tudo que ele tem, levam cativo, tá bom? Isso está dentro do capítulo 14. Ainda dentro do capítulo 14, será narrado, então, o encontro de Melquisedeque, né? Melquisedeque abençoa Abraão. Esse momento é o momento que Abraão já vem com a vitória, porque Abraão vai se reunir, alguém vai escapar lá da batalha, vai contar para Abraão que houve a guerra, a batalha, o rei vencedor, os reis que venceram, levaram Ló e a sua família, e Abraão agora vai então preparar ali os seus homens e vai em busca de Ló. E ele vence ali e traz Ló de volta com a sua família. E então Melquisedeque vai vir ao encontro aí, né, de Abraão e vai abençoar Abraão, e a Melquisedeque Abraão vai devolver o dízimo, tá bom? Se você me perguntar, Cícero, quem é esse Melquisedeque? Bom, eu sei quem é Melquisedeque. Eu não vou dizer isso para você agora não, porque senão você vai ficar assim, que nada, nessa pessoa que ele está falando não. Só quem estuda a cronologia bíblica sabe, dentro da cronologia, quem realmente é esse personagem chamado Melquisedeque. E eu, que estudo, sei quem é esse personagem, tá bom? Mas não vou dizer para você quem é ele não. Mas, amigo, o nosso próximo título aqui está agora em Gênesis capítulo 15. O título de Gênesis capítulo 15, Deus anima Abraão e lhe faz promessa de um filho. Aí você vira a página, eu vou virar minha página aqui, cheguei então no capítulo 15 ainda, Deus faz um pacto com Abraão. Então uma aliança que Deus faz com Abraão. E por fim eu chego no capítulo 16, H é dada por mulher a Abraão, que foi justamente onde a gente leu, Gênesis 16, versículo 3 foi o que foi lido, mas eu peço que você abra a sua Bíblia e leia desde o verso 1 até o verso 3 e depois siga lendo até o verso 15 e 16, onde vai dizer que Abraão estava com 86 anos, no ano geral 2094, quando Agar lhe deu a luz ao seu primogênito, tá bom? Então, amigo, leia todo esse contexto, porque todo esse contexto aí tem uma história aí dentro, né? Se passaram 10 anos até o ano de 2093, quando Sara entrega para Abraão, aí ela entrega Agar, tá bom? Como mulher. Nesse período Abraão está com 85 anos. Um ano depois, quando ele está com 86 anos, Agar então vai lhe dar a luz a Ismael. Você já sabe que Ismael, então, é o primogênito de Abraão. Mas Ismael não vai herdar o direito de primogenitura espiritual. Então, o direito de primogenitura espiritual vai ser para Isaac. Esse vai ser o nosso próximo tema, tá bom? O nosso próximo tema, nós vamos então falar sobre a história de Abraão
e Isaac, tá bom? Então, meu amigo, aqui está então o nascimento de Ismael. No tempo geral, 2094. Essa era a idade da terra. Nesse período, Abraão estava então com 86 anos de idade, tá bom? Não esquece disso. Eu espero que você tenha gostado, tá, desse vídeo. Estou tentando esclarecer agora de uma forma bem mais simples, de uma forma mais clara. Eu vou dar alguns detalhes para você aqui, para você entender alguma coisa interessante. Ó, a Bíblia em ordem cronológica. Preste atenção. Você já sabe que o dilúvio aconteceu no ano 1656, aconteceu o dilúvio. Você já sabe que o dilúvio, quando aconteceu no ano 1656, Noé estava com 600 anos de vida, tá bom? Gênesis 7, verso 6 e o versículo 11, tá bom? Nós temos aqui então a ordem cronológica, seguindo até Abraão. Nós temos aqui, depois de Noé, o seu primogênito, você já sabe que é Sem. E então, depois do dilúvio, a Bíblia vai dizer que Sem foi pai de Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio, tá bom? Arfaxade vai ser pai de Salá. Isso vai acontecer 37 anos pós-dilúvio, tá bom? Salá ou Selá vai ser pai de Eber. Isso vai acontecer 67 anos pós-dilúvio, tá bom? Eber vai ser pai de Peleg. Isso vai acontecer 101 anos pós-dilúvio, tá bom? Peleg vai ser pai de Reu. Isso vai acontecer 131 anos pós o dilúvio, tá bom? Reu vai ser pai de Serug. Isso vai acontecer 163 anos pós o dilúvio. Serug vai ser pai de Naor. Isso vai acontecer 193 anos pós o dilúvio. Naor vai ser pai de Terá. Isso vai acontecer 222 anos pós o dilúvio. Terá vai ser pai de Abrão ou de Abraão, tá bom? Isso vai acontecer 352 anos pós o dilúvio. E aqui nós temos o nascimento de Sará ou Sarai. Isso vai acontecer 362 anos pós o dilúvio, tá bom? Aqui você tem as referências bíblicas, tá bom? Aqui você vai ter o ano do nascimento do primogênito, é esse aqui, ó, de cada um. Só uma dica para você pegar o fio aí da meada, não perder. Ó, aqui eu tenho o ano de 1656, que foi o ano que veio o dilúvio, mais 2 anos, 1658, esse é o ano do nascimento de Arfaxade. E você já sabe que Arfaxade é filho de Sem, e que Sem foi pai de Arfaxade 2 anos após o dilúvio, quando o Sem estava com 100 anos de idade. Então você paralisa aí, pausa aí e vai fazendo essa contagem de tempo. E você vai perceber que Sara, ela é mais nova do que Abraão. 10 anos. Ela é 10 anos mais nova do que Abraão, tá bom? Quando Abraão é pai de Isaac com 100 anos, Sara vai ser a mãe com 90 anos de idade, tá bom? 90 anos de idade. Meu amigo, minha amiga, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? Essa é a Bíblia em ordem cronológica. O nosso próximo tema, a gente vai estar falando então sobre Isaac. A sua história, o seu nascimento, tá bom? Quantos anos Abraão tinha, quantos anos Sara tinha, e vamos estar trabalhando esse tema em ordem cronológica. Amigo, que Deus lhe abençoe, espero que você tenha gostado, goste muito desse vídeo, tá bom? E se você quer ser um colaborador do nosso canal, aqui está, faça a sua doação, aqui está, você pode fazer pelo Pix, tá bom? Ou então pode fazer pela nossa conta, que aqui está também. Deus abençoe, Maranata para você, fica com Deus e até a próxima. Nos veremos em breve.